Boa noite a todos, muito bem-vindos. Mais uma vez, é muita satisfatória essas reuniões nossas, esses encontros. Por isso estamos aqui. Então que Jesus nos ilumine. Muito obrigado pela presença e nós vamos começar a nossa reunião. Bem, o assunto de hoje é a continuidade do estudo do Livro dos Espíritos e povoamento da Terra, Adão. A espécie humana começou por um só homem? Não, aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único que povoou a terra. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos na que assinalais, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Olha só, Livro dos Espíritos, né? Fantástico. Porque não tem lógica se foi só 4.000 anos antes de Cristo. Mas nós não vamos comentar muito, que hoje nós temos 2 assuntos para conversarmos, então nós vamos dar sequência aí e depois a gente comenta alguma coisa. Comentário de Kardec. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em certo país após alguns dos grandes cataclismos que, em épocas diversas, perturbaram a superfície do globo e veio a ser o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes de Cristo, tenham se cumprido em alguns séculos, se o homem não estivesse sobre a terra senão depois da época assinalada para a existência de Adão. Alguns consideram, e com muita razão, Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Olha só, no programa Pinga Fogo, no primeiro, nós vamos ver lá um pastor, acho que todos assistiram isso daí. Aí ele foi perguntar para o Chico Xavier explicasse para ele a reencarnação. Explicasse para ele a reencarnação de Adão, né, de Eva, de Caim. E aí, quem quiser, veja o Pinga Fogo. Chico, agora vamos a uma pergunta de um pastor evangélico. Trata-se do pastor Manuel de Melo. Ele próprio irá fazer a pergunta a você. Por gentileza, me responda a esta pergunta. O Espiritismo tem um ponto que se choca profundamente, teologicamente falando, com os princípios bíblicos que defendemos, nós os evangélicos. É exatamente aquele ponto da reencarnação. Muito bem, mas logo após a criação de Adão e Eva, as 2 primeiras criaturas humanas, surgiram as duas outras criaturas humanas. São os 2 filhos de Adão e Eva, Abel e Caim. Dentro da doutrina da reencarnação, você poderia dar, meu caro Xavier, uma explicação aceitável de onde vieram, qual a procedência de Caim e Abel? Responda a procedência e como essas 2 criaturas humanas vieram à Terra. É somente isto e muito obrigado. Muito obrigado ao nosso caro pastor evangélico, senhor Manuel de Melo. Mas a Bíblia é o nosso livro santo, livro de todos os cristãos. Nós, os espíritas evangélicos, nos detemos no Testamento Novo para compreender a essência dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e daqueles que o sucederam, os apóstolos da causa evangélica. Não temos maior intimidade com o Velho Testamento. Entretanto, pedimos permissão ao nosso caro pastor evangélico, senhor Manuel de Melo, para considerar que no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículos 16 e 17, vamos encontrar uma questão muito interessante para nossos estudos em conjunto, porque nós todos somos estudantes das letras sagradas. O capítulo 4 trata, por exemplo, da união de Adão e Eva para o nascimento dos seus 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Sabemos por esse texto, o capítulo 4 do livro de Gênesis de Moisés, que Caim exterminou Abel. Entretanto,
Nos versículos 16 e 17, nós encontramos uma informação muito curiosa, a informação de que Caim, em se retirando da face de Deus, se dirigiu para uma cidade ou uma terra chamada Nod, onde ele desposou aquela que foi sua esposa e teve com ela uma grande descendência. Então, estamos perguntando se determinados textos do Antigo Testamento não seriam códigos que nós precisamos estudar com mais segurança para não cairmos, por exemplo, em contradição do ponto de vista literal. Nós precisamos estudar com técnicos e pesquisadores de história, que nós os temos hoje em todas as direções. Digo isso com o máximo respeito, porque se Caim matou Abel antes do nascimento de Sete, mas casou-se numa cidade chamada Nod, onde encontrou a sua mulher, aquela que foi sua esposa, e com ela teve uma grande descendência, o assunto exige estudos especiais de nós todos, porque segundo a criação no jardim edênico, a família inicial teria sido constituída pelas 4 pessoas às quais se refere o nosso caro pastor evangélico, senhor Manuel de Melo: Adão, Eva e os 2 filhos primeiros do casal. Vamos estudar então a questão. Nós vamos ver isso lá atrás no livro de Gênesis, aonde fala do Adão, e depois vai falar que Caim matou Abel. Caim foi para a terra de Nod, onde ele desposou aquela que foi sua esposa. Ora, Adão tinha os filhos homens, depois teve Sete também, que também era homem. Da onde surgiu essa mulher? Então já existia mais pessoas na terra. Quando eu morei em Rondônia, acontecia uma coisa muito interessante lá em Rondônia. Naquela época, faz um bom tempo já, tinha um determinado local lá na divisa do Brasil com a Bolívia, que tinha uma aldeia de índios que tinha sido descoberto há pouco tempo naquela época. E nós fomos lá visitar essa aldeia de índios. Até quando a gente chegava, eles corriam, principalmente as crianças. Comecei a pensar o seguinte: da onde surgiram esses índios? Como que eles chegaram até ali? Então a mesma coisa está nisso daqui. Para quem não conhece, tem pessoas que conhecem só o mundinho ali, onde ele vive tudo, não conhece nada. Muitas coisas que a gente nunca viu, a gente fica às vezes assombrado. Então a mesma coisa, falando de Adão. Para quem lê a Bíblia e acredita na Bíblia ao pé da letra, acredita nisso. Mas nós que estamos dentro da doutrina espírita, nós que já entendemos um pouco mais, nós sabemos que isso é impossível. Como o caso do dilúvio também. Pode chover 40 dias que não vai inundar a terra, não tem como. Mas isso é um assunto para uma outra vez, né? Povoamento da terra, Adão na visão espírita. Na doutrina espírita, a narrativa de Adão não é interpretada como a criação literal do primeiro e único ser humano. Em vez disso, Adão é visto como um símbolo que representa o surgimento de uma humanidade mais avançada no planeta, um marco no desenvolvimento moral e intelectual da Terra. O povoamento do nosso mundo, sob a ótica espírita, foi um processo gradual e contínuo, com espíritos em diferentes estágios de evolução, encarnando em corpos que se aperfeiçoavam ao longo de milhões de anos. Antes e até mesmo paralelamente à humanidade, simbolizada por Adão, a Terra já teria abrigado outras raças e povos menos desenvolvidos. A chegada desses espíritos mais adiantados, representados por Adão, marcou um novo ciclo de progresso, impulsionando a civilização e a moralidade do planeta. Assim, Adão não seria o início absoluto da vida humana, mas o ponto de partida de uma nova era de evolução para a espécie terrestre. Olha, né? Explicação clara para nós, uma explicação bem clara para nós. Porque até hoje, com todos os estudos geológicos principalmente, eles vão descobrindo cada vez mais a anterioridade da existência do homem na Terra. Então, por muito que se estude, por muito que se evolua, a Terra ainda é um planeta de expiação e de prova. Então,
Nós vamos demorar muito tempo ainda para entender tudo o que se passa e que a gente não tem a compreensão ainda adequada. Mas isso foi necessário, muito necessário, para que houvesse um impulso, para que a pessoa buscasse Deus, para que a pessoa buscasse uma religião. Então, tudo que tem na Bíblia tem um fim útil, tudo. Tem pessoas que, pelo medo, que fala muito em diabo, em Satanás, no Velho Testamento principalmente. Então a pessoa tem medo do diabo e ele corrige um pouco a vida dele pelo medo. Olha a beleza da doutrina espírita. A doutrina espírita ela não prega o medo, ela prega a educação, a reforma. Nós não precisamos ter medo de nada, nós temos que ter medo da nossa consciência, daquilo que nós fazemos. O maior inimigo nosso somos nós mesmos. São as dificuldades que a gente ainda tem, porque nós estamos em evolução e nós não conseguimos ainda superar as deficiências, as dificuldades para a gente andar corretamente na Terra. Mas nós estamos a caminho, por isso nós estamos aqui. Próximo assunto: diversidade das raças humanas. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas sobre a Terra? Do clima, da vida e dos costumes. O mesmo ocorre com dois filhos da mesma mãe que, educados um longe do outro e diferentemente, não se assemelham em nada quanto ao moral. O homem nasceu sob diversos pontos do globo, sim, e em épocas diversas, e isso é uma das causas da diversidade de raças. Depois, os homens, em se dispersando sobre diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram os novos tipos. Olha só, nós vamos ver a Torre de Babel. Olha como tem coisa na Bíblia interessantíssima que às vezes a gente lê e passa batido. Aí nós vamos ver que eles estavam construindo uma torre, que eles queriam chegar até o alto, e depois eles se desentenderam. Cada um seguiu para um lado e aí surgiram as línguas. Isso tudo é figurado, mas isso tudo tem um sentido espiritual. Nós estamos vendo aqui, né? Em épocas diversas. E é isso uma das causas da diversidade das raças. E os homens se dispersando sobre diferentes climas e aliando-se a outras raças formaram novos tipos. Então, no Brasil, nós não precisamos ir muito longe, não. No Brasil, se a gente for na região amazônica, nós vamos ver a cor diferenciada da pele das pessoas que vivem lá. Se a gente for no Rio Grande do Sul, a gente vai ver que o povo é mais loiro. Se a gente for no norte, no nordeste, nós vamos ver que é diferente. E nós somos todos irmãos, nós somos todos iguais, todos filhos de Deus. Mas cada um tem uma característica. E somos todos homens e mulheres vivendo na Terra. A doutrina espírita vai trazer para nós a explicação de tudo isso que acontece. Muitas vezes a pessoa, ele usa um bronzeador, mas a gente vê que tem um sinal da pele ali. O clima, o sol, a pessoa se envelhece mais depressa. A gente vê pessoas em determinadas regiões do Brasil que elas têm a mesma idade daqueles que estão vivendo numa outra região mais fria, elas são mais velhas aparentemente, por causa do castigo do clima, do sol, etc. Então é uma lógica. Se a gente começar a analisar, é uma lógica para nós. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. As diferentes variedades de um mesmo fruto impedem que pertençam à mesma espécie? Se a espécie humana não procede de um só, os homens devem deixar, por isso, de se reconhecerem como irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem ao mesmo fim. Quereis sempre tomar as palavras literalmente. Olha a explicação dos Espíritos para nós. Então nós vamos numa feira. Aí tem lá a laranja lima, tem a pocã, tem a laranja pera. Todas são laranjas, uma diferente da outra. Tem a banana nanica, tem a banana da terra, tem a banana maçã. É uma comparação infantil, mas só para a gente entender, que é o que está falando aqui. Então nós somos todos iguais. Aí tem um livro espírita, que eu não vou lembrar o nome, que ele diz o seguinte: quando a gente achar que um é diferente do outro, principalmente dois homens, para tirar a roupa e ver que o corpo físico é igual. Tem os mesmos órgãos, as mesmas características, embora um seja de uma cor diferente do outro, mas não tem nada a ver. Nós continuamos sendo homens e mulheres, vivendo na Terra, procurando superar as nossas deficiências espirituais. Por isso nós estamos em nome de Jesus aqui.
Todos temos o aparelho digestivo e os intestinos, né? Não tem como, nós somos todos exatamente iguais. Qualquer destempero que a gente tiver, a gente se iguala ao outro. Às vezes estou falando da gente porque nós somos todos incluídos. Se acha um pouco melhor, mas a gente vai acordar quando a gente cai numa cama e alguém tem que cuidar da gente. Na velhice. Na velhice. Então, o que acontece? A gente vai ficando limitado. Então, aí a gente vê que realmente nós estamos aqui de passagem. A nossa vida aqui é muito curta. Nós precisamos valorizar os irmãos que convivem conosco, porque nós somos diferentes em evolução. Aí eu lembro muito de uma situação que o rapaz ele queria casar, mas ele queria uma mulher perfeita. Aí ele foi conversar com o sábio do reino lá, o sábio falou, não. Ele falou, eu quero uma mulher perfeita, porque eu sou um homem bom, coisa e tal. Ele falou, sai no reinado aí, você vai achar. Depois você vem, eu vou fazer seu casamento. Ele andou um bom tempo, aí ele voltou. O sábio perguntou para ele, você achou a mulher perfeita? Ele falou, encontrei a mulher perfeita. Ele falou, cadê ela para casar com você? Ele falou, ela não quis porque ela está procurando um homem perfeito. Então não tem. E a gente vai ver isso depois de um certo tempo de casado. Tudo pode se corrigir. Mas com o passar dos tempos, a gente vai sendo mais observador daqueles que estão à nossa volta. Por isso que os antigos falavam que para conhecer a pessoa, a gente tem que comer um saco de sal junto com ela. Diversidade das raças humanas na doutrina espírita. A diversidade das raças humanas é um tema que a doutrina espírita aborda com uma perspectiva que transcende as diferenças físicas. Para o espiritismo, as variações de cor de pele, traços faciais e outras características físicas são meras adaptações do perispírito ao meio ambiente e às necessidades evolutivas dos espíritos que as habitam. Ou seja, as diferentes raças são resultados de processos naturais de encarnação em diversas regiões do globo, onde os corpos se moldaram às condições locais ao longo do tempo. Mais importante do que as características físicas, a doutrina espírita enfatiza a unidade de origem dos espíritos. Independentemente da raça, todos os espíritos são criados por Deus com o mesmo propósito, evoluir moral e intelectualmente. As diferenças raciais, portanto, não implicam em superioridade ou inferioridade de nenhuma delas. Pelo contrário, a diversidade é vista como um reflexo da riqueza da criação divina e uma oportunidade para que os espíritos vivenciem diferentes experiências e aprendizados, contribuindo para o seu próprio progresso e para o progresso coletivo da humanidade. Está aqui a reencarnação para nós. 2 livros interessantes. As Marcas do Cristo. Olha, emocionante. Número 1, vai falar da reencarnação do apóstolo Paulo. Número 2, vai falar da reencarnação de Martinho Lutero, que foi o apóstolo Paulo. Olha que importância. Um vivendo numa região e o outro vivendo na outra. Então, nós estamos hoje no Brasil, nessa encarnação. Dependendo das nossas afinidades, dependendo do objetivo para que possamos evoluir um pouco mais, nós poderemos reencarnar num outro país. E quando a gente evoluir um pouco mais, nós podemos reencarnar num planeta um pouco melhor. Então, tudo vai depender de nós. Somos todos iguais, não a trajetória. Olha, a vida é uma só. As experiências físicas vão se repetindo. Por isso que lá no Velho Testamento, nós já comentamos aqui, do pó viesse e ao pó retornará. Então, já se falou muito sobre reencarnação aqui, mas eu sempre comento, se a gente quer saber um pouco da nossa hierarquia, daquilo que nós fomos, daqueles que estão junto conosco, vamos observar aquilo que eles fazem, o cotidiano no dia a dia. Tem pessoas que ele é chique, ele é elegante, não precisa ter dinheiro para ser elegante, para ser chique, para ser educado, para ter modos, para ser gentil. Ele teve experiência anterior, ele teve uma educação anterior. Quantas vezes a gente vai conversar com uma pessoa, ela não tem cultura nenhuma, mas ela é gentil, ela é dócil. Então ela já teve alguma experiência antes. E aquele que é rude hoje, ele vai melhorar também. Porque o que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer na pele aquilo que ele faz com que os outros sofram com a presença dele. Eu sempre comento de uma festa que estava tendo e
Chegou uma pessoa na festa, um homem na festa. O salão estava lotado, começou a sair um por um. Aí, quando estava o último saindo, o dono da festa falou, mas você vai sair por quê? Ele falou, porque fulano chegou. Ele falou, ele chegou, mas não abriu a boca. Ele falou, mas só a presença dele incomoda. Como é triste a gente não ter um amigo, não ter alguém para conversar, ficar isolado. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Muitas vezes a gente tem que tomar uma posição para que a gente possa realmente sentir aquela felicidade que muitas vezes a gente busca e não encontra. Às vezes a pessoa fala, ninguém gosta de mim, ninguém gosta de mim. Será que ninguém gosta dele? Por quê? Nós precisamos questionar. Quando alguém não gosta da gente, é uma coisa. Agora, quando muitos, aí é diferente a situação. E aí tem um livro do Herculano Pires, A Era do Espírito. Interessante a gente ler esse livro para a gente entender. E olha só o Chico Xavier. Olha como o Chico Xavier é o nosso patrono aqui, nós não podemos deixar de falar dele, né? Dos hippies aos problemas do mundo. Lembra daquele movimento hippie que tinha? Chico Xavier trouxe um livro para nós. Dos hippies ao problema do mundo. Estilo de vida, que nós devemos respeitar o estilo de vida do outro. Jesus, ele conviveu com todos. Ele aceitava todos, embora não concordasse. A gente vai ver uma série de situações que Jesus não concordava. Mas ele aceitava, nós devemos nos aceitar com os nossos limites, todos nós. Povoamento da Terra e raças humanas. Esses dois temas se complementam ao mostrar que, embora o povoamento da Terra tenha sido um processo complexo e multifacetado, a diversidade humana é uma manifestação da lei de progresso, onde todos os espíritos, independentemente de sua raça, buscam um aperfeiçoamento moral e intelectual. Acho que rematou aqui para nós, né? Aí tem um livro também interessante, Jesus, nem Deus, nem homem. São livros espíritas que trazem para nós visão sobre tudo isso que nós estamos falando aqui, embora de uma maneira diferente. Então, é muito interessante a gente começar a observar a nossa vida, aquilo que nós estamos fazendo aqui. Observar a posição do outro. A gente sabe que muitos estão na Terra há menos tempo do que outros. Espíritos mais velhos trazem experiências diferenciadas para nós, conhecimentos de outros planetas, evolução de outros planetas, para que a Terra vai cada vez mais evoluindo tecnologicamente, mas a maior evolução vai ser a evolução moral. Essa evolução moral é que vai dar aquela ascensão no planeta Terra. Aí vai mudar de um mundo para outro, de expiação e de prova para regeneração. E será um mundo perfeito. Mas aí a matéria não vai ser mais a mesma. Aqui está falando das diferenças físicas, mas aí vai ter as diferenças morais, onde a matéria não vai ser mais a mesma. Então muita gente se preocupa, e nós devemos nos preocupar mesmo com a ecologia, com água, com árvore, com bichos. Mas quando vai perdendo a necessidade, vão desaparecendo, vão entrando em extinção, porque não é mais necessário para a nossa vida aqui na Terra. Tudo tem a mão de Deus, se é que podemos chamar de mão, que Deus não tem mão, mas tem a observação de Deus em cima das nossas vidas e de todas as criaturas que habitam na Terra. Olha como que Deus é bom para nós. Nós estamos aqui, todos nós, lúcidos, né? Um pensando uma coisa, outro pensando outra, mas nós estamos juntos. E é isso que é bom para nós. Então, vamos unir os nossos pensamentos, unir o nosso sentimento principalmente, que nós podemos ajudar muita gente agora. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Vamos agradecer ao Chico Xavier, a luz, olha, que está nos envolvendo. Se alguém tem alguma necessidade, seja qual for, busque Jesus e nós vamos encontrar, com certeza. Assunto da próxima semana: pluralidade dos mundos. O que o Norinho falou, esse assunto aí do povoamento da Terra, a gente pode pegar um livro que é do Emmanuel, que chama A Caminho da Luz. Ali ele conta toda a trajetória do povoamento da Terra. Conta das raças que vieram, porque assim, Adão não pode ter sido o primeiro, o homem. Imagina todos nós descender de Adão. A genética não ia permitir isso, a gente sabe que não permite, né?
Então, enfim, na gente pegar o livro A Caminho da Luz, o Emmanuel conta direitinho para nós as raças que vieram de Capela, que é da constelação de Cocheiro, que são espíritos que caíram lá em Capela e foram degradados aqui para a Terra, com o objetivo de quê? De se melhorarem e auxiliar a Terra também. Naquela época era povoada mais por neandertais, aquela coisa, né? Então o homem estava acabando de se desenvolver. E o Emmanuel conta lá no livro que a raça humana não desceu da árvore, ou seja, não descendemos no macaco. Existia uma espécie específica e essa espécie foi se desenvolvendo, né? Toda a espiritualidade, né? Os engenheiros de Jesus foram desenvolvendo e a cada reencarnação eles iam melhorando geneticamente, como é hoje também, né? Hoje nós falamos que tem estômago, tem isso. Um dia a gente não vai precisar disso. A hora que a gente ficar mais evoluído, que o planeta mudar de prova e expiações, a gente não vai precisar de determinados órgãos, vai precisar de menos coisa material, nosso corpo vai ser menos material. Enfim, tudo isso é evolução genética que acontece vinda do plano espiritual. Então, quem tiver curiosidade para ler, né, sobre essa história, a gente tem lá a história dos hebreus que vieram de Capela, os hindus vieram de Capela, aquela raça europeia veio de Capela, né, os egípcios, aqueles pessoal das pirâmides, foram os primeiros que voltaram, porque conseguiram se redimir mais rápido que os outros e acabaram voltando antes. Então, uma história muito legal. Caminho da Luz chama o livro, do Chico e do Emmanuel. Quem quiser depois, para se aprofundar, muito legal. E é isso aí, gente. Agradecer novamente a presença de todos, que Deus acompanhe a todos nós, nos abençoe a todos e que tenhamos um bom final de semana. Obrigado pela visita. Sugestões para leitura. Obras citadas nesta palestra: a Bíblia, A Caminho da Luz, Emmanuel, Chico Xavier. As Marcas do Cristo, volume 1. Hermínio Correia de Miranda. As Marcas do Cristo, volume 2. Hermínio Correia de Miranda. Dos hippies aos problemas do mundo, Chico Xavier. Jesus, nem Deus nem homem, Dylon Ribeiro. Na Era do Espírito, José Herculano Pires, Chico Xavier. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Se o desânimo lhe bate à porta, em razão de alguma dificuldade, recorde que a dificuldade é sempre uma lição por aproveitar, ao passo que o desânimo nunca auxiliou a ninguém. André Luiz.